Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Euler Santos. Hoje, dia 29 de abril, vamos aprender muito mais sobre matemática e você do outro lado da telinha está convidado nesse momento a vir junto conosco aprender muito mais sobre conceitos matemáticos, tá bom? Então, nesse momento, estarei compartilhando com vocês a nossa aula. Peço que você pegue seu material didático, o seu livro, o seu caderno, a sua agenda e faça as anotações aí da nossa aula de hoje, tá bom? Após o término do vídeo aula, você poderá estar enviando a sua mensagem aí com a sua dúvida, com a sua pergunta, com o seu elogio, né? Com certeza, para o professor Euler, tá? Que estarei eliminando sua dúvida e, consequentemente, vendo a sua mensagem, tá bom? Então, nesse momento, estarei compartilhando a minha tela com vocês e estaremos falando aí da nossa aula de hoje, tá bom? Nesse momento, vamos compartilhar. Vamos lá, acompanhe aí. Ok, primeira série, vamos lá. Quero que você pegue seu material aí, o seu livro didático, e acompanhe a aula de matemática do professor Euler, né? Hoje, dia 29, quinta-feira, um ótimo dia para estudar, então venha junto comigo aprender matemática. Vamos lá, turma. Vamos falar hoje sobre o gráfico da função exponencial. Na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre a função exponencial, indicamos para você quem é a base, quem é o expoente, qual é a condição de existência, e falamos que para a função exponencial existir, a base dela tem que ser maior que zero e diferente que 1, tá bom? O expoente dela vai ser uma variável, né? Geralmente vai ser uma variável x, e vamos falar hoje sobre o gráfico da função exponencial. Bom, primeira informação. Qual é o gráfico de uma função exponencial, professor? O gráfico de uma função exponencial é uma curva, tá bom? Então, vamos lá. Começar aqui falando sobre o gráfico de uma função exponencial. É uma curva, né? Então, olha só. Observem aqui o gráfico dessa função, 2 elevado a x menos 2, né? O gráfico dela aqui, ó, está sendo uma curva. Bom, mas como é que a gente vai fazer o nosso estudo, professor? Olha só. O gráfico desta função passa pelo ponto 0 e 1, pois todo número elevado a 0 é igual a 1. Além disso, a curva exponencial não toca no eixo de x. O que quer dizer isso? Que ela vai ficar bem próximo. Quanto mais você aumenta o valor de x, né, o valor de y vai diminuir. E não vai cruzar ou não vai cortar no eixo de x. O que quer dizer isso, professor? Que ela vai estar apenas mantendo aí no eixo de y, tá bom? Então, vamos ver aí, ó, um exemplo para a gente ter noção como é que é feito. Olha só, aqui, ó, ela está bem próxima, mas não toca no eixo de x. Ela só está nessa curvatura aqui, ó. Bom, a função exponencial, como eu falei para vocês, o gráfico dela é uma curva, como vocês podem observar, né? E essa curva, ela é chamada de crescimento, e também existe o crescimento e o decrescimento. Crescimento é quando a função ela é crescente. Decrescimento, quando ela é uma função decrescente. Quando que ela é crescente, professor? Quando a base dela for maior que 0 e maior que 1, né? E quando que ela é decrescente? Quando a base dela estiver entre 0 e 1, tá bom? Então, vamos lá para nossas definições, nossos exemplos, para a gente poder situar bem nosso assunto. Qual é a página, professor, que está sendo falada essa aula hoje? Qual é a página que a gente vai estar estudando na aula de hoje? A página de número 23 até a página de número 27, tá bom? Até a página 27 a 28. Lembrando que hoje vamos ter um texto, eu vou deixar um texto para vocês lerem sobre Chernobyl. Eu assisti nessa semana agora mesmo, acredito que foi na terça-feira, sobre uma reportagem no Jornal Nacional, foi no Jornal Hoje, sobre Chernobyl. E é muito legal que, se vocês tiverem curiosidade de assistirem, pesquisem aí, ó, Jornal Hoje, dia 27, Jornal Hoje, dia 27, que falou sobre Chernobyl. Bom, mas vamos lá para a nossa aula de hoje. Queremos falar sobre a função crescente ou decrescente. Quando que ela é crescente? Quando que ela é decrescente, professor? Acabei de citar para vocês que a função crescente é quando
Aqui, ó, a base for maior que 1. Por exemplo, y igual a 2 elevado a x é uma função crescente. Por que ela é crescente? Porque a base aqui, ó, é maior que 1. Outro exemplo, professor, 3 elevado a x, 4 elevado a x, 10 elevado a x, certo? Então, essa aí é uma função crescente. Temos também o gráfico da função crescente. Eu vou mostrar para vocês uma tabela e, consequentemente, o gráfico. Está aqui a tabela, né? Dado valores a x, né, vai ser ou vai aumentar ou vai diminuir em y. Observe, está aqui o x, está aqui a nossa função, 2 elevado a x, né? Então, olha só, quando x for menos 3, y vai ser igual a 1/8. Mas por que 1/8, professor? Porque, olha só, fazendo a substituição aí no f, na função, né, que a gente fala f de x, está aqui, ó, 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3, nós aprendemos aí na propriedade de potência que todo número elevado a um expoente ímpar é igual ao seu inverso, né? Então, 2 elevado a menos 3 é igual ao inverso, que é 1/2 elevado ao cubo, né? Trocamos aqui a base. Então, se quisermos somente fazer o 2 elevado ao cubo, também vai ser a mesma coisa, tá bom, pessoal? Então, 1 elevado ao cubo é 1 e 2 elevado ao cubo é 8. Então, 1/8 será a minha imagem, né? Temos aí o domínio, que é menos 3, e minha imagem vai ser 1/8. Menos 2, quando x for menos 2, y vai ser 1/4. Quando x for menos 1, y vai ser 1/2. Quando x for 0, 2 elevado a 0 vai dar 1. Quando x for 1, todo número natural elevado a um expoente 1 é igual a ele mesmo, então vai dar 2. 2 elevado ao quadrado vai ser 4 e 2 elevado ao cubo vai ser 8. Esses valores aqui, gente, são as coordenadas, tá bom? Do ponto x e y. E aí, para a gente fazermos aí o gráfico, basta nós representarmos esses números aqui, ó, na posição do plano cartesiano. Então, tá aqui, ó, o nosso gráfico, tá bom? Dados os valores em x, nós vamos marcar y. Por exemplo, quando x for menos 3, tá aqui o menos 3, y vai ser igual a 1/8. Tá aqui, ó, ponto. Quando x for igual a menos 2, está aqui o menos 2, y vai ser igual a 1/4, está aqui, ó, ou seja, uma parte dividida em 4, né? Quando x for menos 1, está aqui o menos 1, y vai ser igual a 1/2, ou seja, 1 inteiro dividido em 2 partes. Quando x for 0, y vai ser igual a 1. Lembre-se da definição que sempre vai tocar aqui em 1, isso é uma definição, tá bom? Sempre vai tocar em 1 em y, certo? Quando x for igual a 1, tá aqui o 1, y vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. Quando x for igual a 2, y vai ser igual a quanto? Tá aqui a projeção, ó. 2, y vai ser igual a 4. Quando x for igual a 3, y vai ser igual a quanto? Tá aqui a projeção, ó. Igual a 8, tá bom? Projeção, 3 vai até aqui, ó, 8. Tá bom? Então, esse aqui é o gráfico da função crescente. Observe que a curvatura dele tem essa posição, tá, pessoal? Então, a função crescente é uma função que cresce exponencialmente, né? O crescimento é exponencial. Bom, agora vamos falar da função decrescente. Então, olha só, pessoal. Por sua vez, as funções cujas bases são valores maiores que 0 e menores que 1 são decrescentes. Por exemplo, f de x é igual a 1/2 elevado a x. É uma função decrescente. Por que é uma função decrescente, professor? Porque a base, olha só, é maior que 0 e é menor que 1, certo? A base aqui é maior, ou seja, está entre 0 e 1. Está entre 0 e 1 significa que o valor é maior que 0 e menor que 1, tá bom? Então, 1/2 é maior que 0? Sim, 1 dividido por 2 é 0,5. 0,5 é maior que 0 e menor que 1. Então, 1/2 elevado a x, está aqui a função dada, né? E está aqui os valores que nós conseguimos através do ponto. Menos 3, menos 2, menos 1 em x, 0, 1, 2 e 3. Quando x for igual a menos 3, vai ficar 1/2 elevado a menos 3. Então, isso aqui vai ser o inverso, né? O inverso vai ficar 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Certo? O inverso de 1/2, gente, é inverter a fração. Então, vai ficar o inverso de menos 3 vai ser mais 3 e 1/2 vai ficar igual a 2, né? 2 ao cubo é 8.
O inverso de menos 2 vai ser igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. O inverso de menos 1 é 2 elevado a 1, que é igual a 2. Aqui nós já começamos a ver a propriedade da potenciação. Todo número de base elevado a zero, ou com a base elevada a zero, é igual a 1. Né? A base é um número inteiro, ou um número real elevado a um expoente igual a zero, igual a 1. Todo número real elevado a um expoente 1 é igual a ele mesmo. Aqui nós vamos fazer a aplicação. Né? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Aqui, ó, 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8. Tá bom? Fizemos aqui a distribuição. Só lembrando que na função exponencial, com apenas 4 pontos, você consegue fazer aí o gráfico, tá bom? Mas para ficar mais eficiente, você precisa fazer pelo menos 6 ou 7 coordenadas, tá bom? Beleza, agora aqui nós vamos ter o gráfico da função decrescente. Observe que está decrescendo, ó. Então, crescente fica esse sentido, né? Vou até fazer aqui uma projeção, ó. Fica nesse sentido. E o crescente, o decrescente fica nesse sentido e o crescente fica nesse sentido, tá bom? Sempre passando aqui pelo ponto 1, certo? E aqui em x, 0, porque não toca no eixo de x. Tudo bem, turma? Tranquilo? Alguma dificuldade até o momento? Eu espero que não, né? Mas, se tiver, daqui a pouco você pode estar eliminando aí com o professor Euler, tá bom? Vamos lá. Acompanhe agora aí, ó, um exemplo do livro didático, tá bom? Deixa eu pegar aqui a página do livro didático para a gente fazer aí a ligação do nosso conteúdo, né, que estamos estudando, com as questões aí que estão proporcionadas no livro didático de vocês. Pegue aí o seu livro didático na página, deixa eu pegar aqui somente a página de número... A página de número 24, tá bom? Página de número 24, vamos fazer aí a leitura. Vamos começar na página 23, porque a informação ela vai começar na página 23, tá? Para podermos dar prosseguimento. Então, na página 23, temos a seguinte informação, olha só. Além dos perigos, gráfico da função exponencial. Além dos perigos pelo consumo de medicamentos sem prescrição médica, o que muitas pessoas não sabem é que os medicamentos podem levar um bom tempo para serem expelidos de nosso corpo. Isso faz com que haja o aumento no risco de problema de interações medicamentosas, né? A forma de medir a concentração de uma substância em um organismo é denominada de meia-vida. Ela indica o tempo necessário para que a concentração de uma substância se reduza à metade. Beleza. Se uma substância tem meia-vida de 10 horas, isso significa que em 10 horas sua concentração é reduzida à metade. Depois de 20 horas é reduzida à metade da metade e assim por diante. Tá bom? Lembra daquela brincadeira que vocês faziam assim, ó? Qual é a metade de 4? Você falava 2. Qual é a metade de 2? É igual a 1. Qual é a metade de 1? É 0,5. E aí vai dividindo? Então é isso que a gente vai fazer agora no nosso exemplo. Página de número 24. Vamos lá para a nossa tabelinha aí. O exemplo da página 24. Temos a nossa tabela, né? Temos horas, certo? Horas. Temos concentração em miligramas. Então, em 0 horas, a concentração vai ser de 500 miligramas, certo? 0 horas, 500 miligramas. Dobrou o tempo, então vai dividir por 2, né? Então, 500 dividido por 2 vai ser 250, certo? Aí dobrou aqui o tempo. Observe que 2 foi para 4, então vai ser 250 dividido por 2, que vai ser igual a 125. Dobrou para 6, né? Ou dobrou não, aumentou para 6. Então, aumentou para 6, aqui vai dividir por 2 também. 125 dividido por 2 vai dar 62,5. Que é sempre a metade, né? E a metade desses números estão aqui, ó. Aumentou para 8. Qual é a metade de R$ 62,50? É R$ 31,25. Então, observem aí, ó, que nós preenchemos a tabela fazendo justamente uma ligação de x em y. E isso se deve a uma função exponencial, né, pessoal? Por que exponencial, professor? Porque dado valores em x, está aqui o valor em x, né? Tem uma reflexão em y. O que está acontecendo? Eu pergunto. Olha só, está aumentando o tempo. O que está acontecendo com a concentração?
está diminuindo. Então, aumenta o tempo, diminui a concentração em miligramas aí desse remédio, né? Que nesse caso aí é um paracetamol, certo? Bom, do lado pede para você fazer o seguinte: usando os valores da tabela, construa o gráfico da função encontrada. Eu vou deixar que você faça aí esse gráfico. O que você vai fazer? Você vai colocar essas informações aqui, ó, no eixo de x e essa aqui na informação no eixo de y. Quando o x for 0, quanto que vai ser y? 500. Então você começar a marcar o ponto 500. Quando o x for igual a 2, quanto que vai ser o y? 250. Quando o x for 4, y vai ser 125. Quando o x for... Aí você vai dividindo essa parte aqui, tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Aí abaixo nós temos a seguinte informação. Escreva a expressão que relaciona a concentração C de T de 500 mg de paracetamol em função das horas T decorrida depois da administração. Então, gente, a nossa lei de formação, né, vai ser essa aqui, ó. C de T é igual a 500 vezes 1 meio, né, ou seja, a metade elevado à metade. Como assim, professor? Qualquer valor que você pegar aqui, ó, em relação a essa concentração, você multiplica por 1 meio e eleva 1 meio, você vai encontrar a resposta adequada, né? Por quê? Porque o valor que você atribui aqui a t, que é o tempo, vai refletir aqui na nossa função, tá bom? Então essa aí é a nossa fórmula. Só lembrando que aqui é t, gente, tá? Bem aqui é t, tá? É t sobre 2, é o tempo dividido por 2. Não é 1, tá? É t sobre 2. Beleza. Agora vamos dar continuidade na mesma página. Nós temos uma outra tabela, né? Vamos construir o gráfico das funções exponenciais e analisar algumas de suas características. Considere a função f de x 2 elevado a x, preencha a tabela e depois construa seu gráfico. Pessoal, acredito que até no exemplo de hoje eu já utilizei essa função, mas vamos lá. Tá aqui a tabela, né? A tabela temos dados valores de x, vamos refletir em y, né? Então, olha só, quando o x for menos 3, y vai ser 2 elevado a menos 3, está aqui, ó, explicado bem direitinho. 2 elevado a menos 3 vai ficar o inverso, né, 1 sobre 2 elevado ao cubo, que é igual a 1, 2 elevado ao cubo é 8. Quando o x for menos 2 vai ficar 1 quarto, quando o x for menos 1 vai ser igual a 1 meio, quando o x for 0 vai ser igual a 1, quando o x for 1 vai ser igual a 2, quando o x for 2 igual a 4, e quando o x for 3 vai ser igual a 8. Qual é o gráfico, professor? Aí do lado pede para você fazer o esboço do gráfico. Olha como vai ficar o gráfico. O gráfico vai estar aqui, ó. Esse aqui é o gráfico dessa função, certo? Então fizemos aí, ó, a correção, né, do exemplo aí da página de número 24, certo? Então nós fizemos o exemplo 1 e o exemplo 2 da página 24. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, não esqueçam, função exponencial depende muito... gente, se fosse aqui, ó, perguntarmos, essa função ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Por quê? Porque a base dela é maior do que 0, né? E maior do que 1. Aqui temos o próximo item. Na página de número 25, faça o mesmo com a função f de x, ou g de x é igual a 1 meio elevado a x. Vamos montar primeiro nossa tabelinha, né? Aqui do lado, aqui a nossa tabela. E temos aí os valores dados para x e y, certo? Menos 3, ó. G de menos 3 significa que no lugar de x você vai colocar menos 3. Então vai ficar 1 meio elevado a menos 3. 1 meio elevado a menos 3 vai ser o inverso. Qual é o inverso de 1 meio? É 2, né? E o inverso de menos 3, nesse caso, é mais 3. Então, 2 elevado ao cubo é 8. O inverso de 1 meio vai ser igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. O inverso de 1 meio elevado a menos 1 vai ser próprio 2, né? 2 elevado a 1, que é igual a 2. G de 0 é 1 meio elevado a 0, que é igual a 1. G de 1 é igual a 1 meio, que é a própria base, né? E o G de 2 é 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. G de 3, 1 ao cubo é 1 e 2 ao cubo é 8. Com isso, nós fizemos aqui as coordenadas em relação à função g de x é igual a 1 meio elevado a x. Pergunto para vocês, essa função, ela é crescente ou decrescente? Ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque aqui, ó,
o valor aqui da base é maior que 0 e menor que 1, né? 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Qual é o gráfico dessa função, professor? Aqui, ó. Esse aqui é o gráfico dessa função, tá bom? Observe a curvatura dele, é decrescente. Tudo jóia, pessoal? Tranquilo? Beleza, né? Bom, aí eu vou deixar para vocês a informação complementar do texto para vocês aqui, ó, do acidente de Chernobyl, tá? Eu peço que vocês leiam com bastante cuidado essa parte de informação aí de Chernobyl, porque a gente vai precisar para respondermos lá na página de número 28, tá bom? Na página de número 28. Então, se você for ler aí, ó, a informação da página de número 28, você vai chegar a uma conclusão, né, do texto que você leu anteriormente. Beleza, então você vai ter um tempinho aí para fazer a leitura. Se você quiser pausar o vídeo nesse momento, você pode estar pausando para fazer aí a leitura complementar, tá bom? Vou dar um tempinho para você fazer a leitura complementar. E aí vamos fazer agora a correção da questão de número 23. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos lá para a correção da questão de número 23, pessoal. Uma dose de iodo 131 foi ministrada a um paciente. Letra A. Complete a tabela a seguir e represente os pares ordenados no plano cartesiano. Em seguida, construa o gráfico que contém esses pontos. Beleza, nós temos uma tabela a montar. Vamos colocar aqui a nossa tabela. Já fiz, né, para adiantar. Então tá aqui a nossa tabela, vamos lá. Aqui, ó, questão 23 da página 28, a letra A. Essa aqui é a tabela, né? Temos o tempo, que é dado em dias, a porcentagem e o par ordenado. Bom, o tempo quando for 0, a porcentagem vai ser 100%, então o par ordenado vai ser 0 e 100. Quando o tempo for 8 dias, então observem que de 0 ele passou para 8. E 100 vai passar para quanto? Para a metade, que a metade de 100 é 50. Então, par ordenado, 8,50. Vai dobrar agora aqui, ó. Observem que vai dobrar o valor, né? 2 vezes 8 vai dar 16. Então, 50 dividido por 2 vai dar 25. Par ordenado, 16 e 25. Aqui vai aumentar mais 8, ó. 16 mais 8 vai dar igual a 24. 24. Então, 25 dividido por 2, né? R$25 dividido por 2 pessoas. Cada pessoa vai ficar com 12,50. Beleza. Então, par ordenado, 24 e 12,50. Que aumentar aqui mais 8, né? Observem que de 24 para 32 vai ser mais 8. Então, vai dividir por 2. 12,50. R$12,50. Dividido por 2 pessoas. Cada pessoa vai ficar com R$ 6,25. Então, o par ordenado, né, vai ser 32 e 6,25. Temos agora aqui, de 32 vai aumentar mais 8, né? Então, 32 mais 8 é 40. E R$ 6,25 dividido por 2 pessoas, cada um vai ficar com R$ 3,125, né? Então, nós temos aqui, ó, esse caso aqui é a porcentagem, né? Mas a gente está falando só como exemplo, tá bom? Então, vai ser 3,125%. O par ordenado vai ser 43,125%. Beleza? O que vocês perceberam aí, pessoal? O que dá de perceber? Que quando aumenta aqui um valor, o que acontece aqui no valor de... quando aumenta o valor de x, o que acontece no valor de y? Ele diminui, certo? Agora temos o gráfico. O gráfico eu vou pedir também para vocês fazerem aí, ó, o gráfico, porque ficou muito minúsculo aqui na hora de eu fazer, né? Então eu preferi deixar para vocês fazerem, tá bom? Lembre-se, o gráfico dessa função, ele é crescente, tá bom? Ele é crescente. Temos aí agora... Crescente não, gente. Desculpem, é decrescente, né? Ele é decrescente. A letra B. Agora, escreva em função que relacione a porcentagem do iodo 131 ao número de dias decorridos depois de ser ministrado. Bom, ele quer aí, ó, que nós montamos a expressão, né, que relacione o
tempo e a porcentagem, né? Bom, como é que eu vou fazer esse estudo, professor? Observe, dado um determinado tempo, a porcentagem aqui nós temos inicial é de 100%. Então, nós vamos colocar aqui, ó, a PT, né? O que significa PT, professor? PT significa a porcentagem, né, em relação ao tempo. Então, PT é igual a 100, que é a porcentagem inicial, vezes 1/2, ou seja, significa a metade, né, da porcentagem, elevado a 1/8. Ou seja, a cada o dia, né, os dias aqui vai ser de 8 em 8, tá bom? Então, temos essa aqui, é a fórmula para a questão de número 23. Tudo bem? Beleza. Eu vou só complementar aqui com a informação do texto, porque é importante que nós façamos aí essa abordagem, né? Olha só. Matematicamente, a concentração da substância nunca será nula, certo? Trata-se de um modelo que é preciso ser ajustado. Esse ajuste depende de estudo de outras áreas que podem considerar seguros determinados níveis de concentração das substâncias. Beleza? Aí nós temos mais uma questão, a questão número 24. Eu vou dar um norte para vocês como vocês têm que fazer aí na questão 24. Bom, a questão 24 diz o seguinte: classifique cada uma das funções exponenciais em crescente ou decrescente e justifique sua resposta. Eu vou fazer aí com vocês somente uma análise. Eu não vou responder porque está bem fácil de responder essas questões, tá bom? A gente vai fazer somente uma análise. A letra A não vou nem precisar falar, que eu acredito que eu já até falei aqui na aula de hoje. Quem prestou atenção tem certeza que já resolveu isso aí, né? Letra B. Gente, olha só, 0,8 ele é maior do que 0 e é menor do que 1. Então, ela é uma função, pontinho, pontinho. Letra C. Π elevado a t. Gente, para quem não sabe, o π é igual a 3,14. Então, 3,14 é maior do que 0 e menor do que 1. Aí você vai fazer essa análise agora, né? 3,14 é maior do que 0 e menor do que 1. Aí temos a letra D. 8 dividido por 9. Olha só, gente. R$8 dividido por 9 pessoas vai ser um número decimal, né? E vai dar 0, alguma coisa. Então, esse número ele determina uma função crescente ou decrescente. A letra E. Raiz de 2. Gente, a raiz de 2 é um número decimal, né? E esse número decimal aí, raiz de 2, é maior do que 1. Por que é maior do que 1, professor? Porque a raiz de 1 é 1. Então, a raiz de 2 vai ser, com certeza, maior, né? Letra F. Raiz cúbica de menos x. Nesse caso, vai ficar uma raiz cúbica, né? De 1 sobre raiz cúbica de 3, né? Ou, desculpem. 1 sobre a raiz quadrada de 3 elevado a x. Mas qual é a raiz quadrada de 3, professor? A raiz quadrada de 3 vai ser um número maior do que 1, né? Então, 1 dividido por número maior do que 1, será que ele vai ser crescente ou decrescente? Então, você vai só analisar aí essa questão de número 24, tá bom? A questão de número 25. Você só vai olhar para a base, tá bom? Olhar para a base e verificar se essa função é crescente ou decrescente. Como é que eu faço, professor? Para ela ser crescente, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser maior do que 1. Então, você vai fazer, ó, 2k menos 5 tem que ser maior do que 1. E aí, resolve e você vai responder, né, a letra A. A letra B, para ser decrescente. Então, ela tem que ser menor do que 0, né? Então, tem que ser menor do que 0 e também menor do que 1, tá bom? Então, se for pensarmos, tem que ser, na verdade, maior do que 0 e menor do que 1. Beleza? E a questão 26, você só vai observar aí o gráfico, né? A questão 27 também, você vai só observar o gráfico, tá? E qualquer dúvida a gente vai estar eliminando. Então, somente essas questões. A questão 28 e a questão 29, eu vou deixar para resolver com vocês, tá? Eu mesmo quero corrigir. Tá bom, pessoal?
Bom, então finaliza a nossa aula por aqui. Deixe somente a agenda, página 28 e 29, questão 24 a 27. Tá bom? A 28 a 29 o professor vai corrigir com vocês. Beleza? Bom, finalizo a minha aula por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, turma!